Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Estou vendo aqui pelo chat que tem muitos alunos. Lá vem ele também. Boa tarde. Bom dia, Lildson. Tudo bom? Que coisa boa ver vocês. Que coisa boa ver vocês, meus alunos, meus amigos. Já me emocionei muito hoje, Lildson. Oi, Sally, bom dia. Já me emocionei muito, Lildson. Já vi Rosângela Albuquerque aqui, minha eterna maestrina, já fiquei meio balançada, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Isso é saudade. E muita. Então, vamos lá. Eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Eudésia, eu estou funcionária do município desde 1991. Eu entrei no município como professora de educação infantil. Eu não tenho pedagogia, que eu acho que é o que vai ser mais estranho de vocês, né? Ela não tem pedagogia, né? Eu não tenho pedagogia, eu sou licenciada em História, mas a minha pós-graduação, aí vem a contradição, a minha pós-graduação foi em Tecnologias na Educação e Mídias na Educação, né? E uma das minhas vertentes, um dos meus trabalhos foi exatamente em cima do jogo. Eu costumo muito dizer que jogar é um ato voluntário, né? Que a gente não se acostuma nunca a ver o jogo de uma forma tão... Como é que eu vou falar a palavra? Tão engessada, né? O jogo, ele faz parte da nossa vida. Meninas vieram tudo para revisão. O jogo faz parte da nossa vida desde sempre. Então, seria e é interessante que nesse século que nós estamos vivendo, a gente consiga trazer o jogo de volta de uma forma diferenciada. Eu jogo videogame e jogo de tabuleiro desde os 10 anos de idade. E desde 2002, eu estudo jogos como ferramenta e recurso pedagógico. Bom dia, Valcley. Estudo jogo como ferramenta e recurso pedagógico, né? Participei de vários cursos, né, ligados a jogos, tanto jogos como gamificação, e também por ter uma filha com deficiência, e eu acho que vai ser um dos nossos pontos aqui a ser debatido, o fato de eu ter uma filha com sequela de lesão neuronal, e essa sequela, e o jogo veio propiciar alguns desenvolvimentos, algumas habilidades nela, que não somente a escola, a fisioterapia e a terapia ocupacional proporciona, eu passei a estudar isso de forma mais completa, né, de forma mais concreta, para trazer essa reabilitação, esse jogo, né, como ferramenta de reabilitação para a ferramenta pedagógica. Então, mas antes, eu gostaria de começar com um joguinho. Eu sei quem foi meus alunos já estão rindo por detrás das máscaras, né, entrando em outras coisas. Mas eu vou querer fazer um joguinho com vocês. E esse joguinho, ele é bem simplesinho. Quem já foi meu aluno já sabe como é e não vale falar não. Então o nome desse jogo é Roleta de Fogo. Por que é Roleta de Fogo? Porque eu só jogo pesado. Então a gente vai começar a jogar. Eu vou rodar a roleta. Como eu não conheço muita gente, né? Como eu não conheço todo mundo aqui, algumas pessoas eu conheço, outras não, eu vou querer que vocês, na hora que a roleta rodar, a primeira pessoa liga o microfone e diga a resposta em uma palavra só, tá? Por exemplo, a cor do cavalo branco de Napoleão é marrom, azul, vermelho, verde, né? Vocês só podem dizer, a regra é essa. Eu vou rodar a roleta e ela vai fazer uma pergunta. E essa pergunta só pode ser respondida com uma palavra. Ok? Valéria e Eliane, vocês também estão na roda, tá? Ok. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo? Sim. Todo mundo está vendo a roleta? Ok. Eu vou rodar a roleta, tá? Vou começar bem. Rosângela, um jogo que você queria jogar um dia.
Um jogo que você queria jogar um dia. Será que ela saiu? Eu acho que ela saiu. Então, qualquer um. Um jogo que vocês queriam jogar um dia. Xadrez. Xadrez? Muito bem, gostei de xadrez. Olha a roleta aí. Atenção. Jogo de videogame na escola funciona? Sim. Funciona. Às vezes. Às vezes, muito bem, gostei do às vezes. Adoro quando a pessoa diz às vezes. Próxima. Já que passou para cá, eu vou rodar de novo, que a gente já falou, né, de jogo de videogame. Atenção, jogo que joguei na infância. War 2, Banco Imobiliário, Combate... Imaginação. Imaginação. Menino, foram longe, misericórdia, que coisa boa. Se vocês não estão sabendo, depois eu vou lhe dizer. Jogos que joguei na infância, já fizemos, então vamos lá para a próxima. O que é que vocês preferem, videogame ou tabuleiro? Tabuleiro. Os dois. Tabuleiro, o outro tem os dois. Ih, tem alguém que é bom de jogatina aí. Os dois, então vamos embora. Gente que prefere tabuleiro. Atenção, jogo que jogaria? RPG. RPG, quem mais? Bora? Detetive. Detetive, quem mais? Mais ninguém? Vamos embora. Última parte da roleta, tá? Para a gente começar a conversar. Ixi, já tá. Eu queria que saísse uma questão... Saiu! Jogo que eu não jogaria. O que mais? Mais alguém? Jogo que eu não jogaria. Banco Imobiliário. Paintball, estão dizendo aqui. Como? Paintball. Paintball. Ai, paintball é tão bom. Então, vamos lá. Última chance, última roleta, última parte da roleta. Ixi! Ai, como eu queria que saísse. Vai. Saiu, não. Mas eu digo aqui, jogo que vocês gostariam de jogar um dia. Jogo que vocês gostariam de jogar um dia. Se tivesse oportunidade. Beisebol, xadrez, Cristiana colocou aqui xadrez. Quem mais? Deixa eu ver aqui no chat. Né? Paintball, muito bem. Resta 1. Resta 1, jogo clássico, né? Resta 1, muito bem. Banco Imobiliário. Vocês percebem tênis? Muito bem, Cristiana. O que eu acho bem interessante. Você já percebeu jogos africanos? Menina, tem tantos, né? Além do Mancala, tem um jogo lindo africano que as meninas do curso de jogos vão aprender a partir do próximo semestre. Eu não vou dizer, porque senão o povo vai ficar tudo caçando, me perturbando o resto das minhas férias. Então, o que vocês perceberam é que o jogo ele está presente na nossa vida, independente de nós sermos professores. O que mais me preocupa é que, às vezes, a gente não consegue trazer esse lado de jogador, esse lado de querer jogar, esse lado do talvez, esse lado da curiosidade para dentro da nossa escola. E quando a gente traz, a gente quer trazer o jogo de forma que a gente possa fazer com que o aluno ele tenha convicção do aprendizado dele em toda a sua totalidade. Então, vamos usar o jogo. E, de repente, a gente nunca para pensar que o jogo ele tem uma coisa interessantíssima. Ele passa de geração a geração, evoluindo, se adaptando, e a gente tem um certo receio de fazer com que esse jogo adaptado chegue a essas novas gerações. Quando a gente fala sobre o nosso século XXI, né, e o século XX, aí lá vem a professora de História falando, e quem é meu aluno já conhece isso, que às vezes baixa, né, a professora de História.
Se vocês não perceberam ainda, mas é bem interessante, que o século XXI ele é um século atípico, porque existem 4 gerações morando no mesmo século. Vocês já perceberam isso? Nós temos, em pleno século XXI, 4 gerações ocupando o mesmo espaço. Nós temos a geração dos nossos avós, que são bisavós, né? Nós temos a geração dos nossos pais, e nós temos a nossa geração. E muitas vezes, e eu gosto muito de dizer isso, nós, enquanto professores, a gente diz muito isso na sala de aula. Meu Deus, essa geração está perdida. Esses meninos não fazem, não querem nada. Esses meninos só pensam em celular, em videogame, em namorar, em beijar na boca, como se a gente nunca fizesse isso. A gente é tudo alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado, né? Então, a gente pensa muito nisso. Só que a gente não se lembra que quando nós éramos adolescentes, as nossas mães diziam isso. Menina, essa geração está perdida. Esses meninos vão acabar se metendo em encrenca, bebe demais, gosta de namorar demais, vive dentro dos carros, vai para show de não sei aonde, né? Então, a gente tem esse costume de sempre falar que a geração da frente é a que está perdida. Mas se a gente perceber o significado da palavra geração, a geração vai ser aquele grupo de pessoas que vão conviver com determinada tecnologia para que ela aprenda com ela. A minha mãe nasceu na década de 40. Então, em 1942 e 43, aqui em Natal, os americanos trouxeram a Coca-Cola, o milkshake, a televisão, a batedeira, o liquidificador, e a gente foi começando a se adaptar a determinadas situações e determinadas tecnologias que vieram ser necessárias, se fazer presente para sanar uma necessidade nossa. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois da geração das nossas mães, vem uma geração maravilhosa chamada geração X, que é a nossa. Que é aquela geração que não queria ser como os nossos pais. Minha mãe é dona de casa, minha mãe é costureira, meu pai trabalha na sapataria. Então, eu quero estudar para adquirir conhecimento, para poder passar para os outros. Amém? Era assim que a gente pensava, não é? Eu quero terminar o ensino médio para fazer o vestibular, para fazer uma faculdade, para a gente arranjar um emprego para casar e ser feliz. Só que nossos filhos vieram. E os nossos filhos hoje, eles têm 2 tipos. Nós temos 2 tipos de filhos. Porque como nós colocamos a nossa vida profissional à frente da nossa vida familiar, como os nossos pais fizeram, a nossa mãe fez, né? Nós temos 2 tipos de geração dentro de casa. Uma geração que nós chamamos de nativo digital, popularmente hoje conhecido como a geração Millennium, que foi aquela geração que nasceu depois do Muro de Berlim, o muro caiu, essa geração surgiu, né? Que tinha tudo na mão, todas as tecnologias foram colocadas para elas de uma forma fantástica, e ela começou a utilizar de várias formas e de forma desenfreada, né? Partiu casa, tô não sei o quê, olha o prato que eu tô comendo, vou para tal lugar, meu não sei o quê, olha o coisa, e vamos fazer movimento nas redes sociais para que a gente consiga mais likes. Mas dentre essa geração, minha gente, nasceu uma bem perigosa, que é o tema do nosso assunto de jogo. Essa geração é a que vai predominar em todo o século XXI. Por mais que outras gerações surjam, essa geração ela vai fincar pé, ela vai enraizar, e ela vai crescer de acordo com o crescimento do século. O nome dessa geração se chama Geração Z, a famosa geração ciborgue. Eu nunca ouvi falar dessa geração. Já. É a geração que a gente chama de desenrolada. Menino, olha, o primeiro menino, olha, Rosângela teve 2 meninos, Isabelle e Eudésia. Isabelle, olha, gosta de estar em televisão, gosta de estar em celular, gosta de estar em tudo. Mas Eudésia tem um problema muito sério.
Rosângela, é titia falando agora, viu? Eudésia tem um problema muito sério que ela não se importa com nada. Ela é tão desenrolada, o que ela faz, ela tá lá caladinha, faz as coisas e resolve. Esta é a geração mais perigosa. Porque é a geração que está crescendo com uma palavra que vem no século XXI. Empreendedorismo e renovação. E essa geração, ela tem uma coisa em favor dela, que na maioria das vezes a gente não consegue entender, que é o jogo. Então, depois dessa falácia toda, bem-vindos ao workshop Jogos e Gamificação no Processo Ensino-Aprendizagem. Tá? Gosto muito de dizer, aqui está, hoje, não está a professora, não está a professora de História, não está a pós-graduanda, que eu detesto isso. Valéria me conhece bem, que ela sabe que eu não gosto de títulos, tá? Aqui vai se apresentar para vocês duas pessoas. Uma criança de 10 anos, uma adolescente de 16 anos e uma mãe de 53. Então, toda a nossa conversa e toda a nossa experiência vai perpassar pela experiência dessas três pessoas. A criança que descobriu o jogo, a adolescente que tentou entender o jogo e a mãe que viu na filha o quanto o jogo é necessário para o seu desenvolvimento. Então, vamos embora. Partindo do sentido de jogo, qual é que seria hoje, o conceito de jogo? Ah, Eudésia, o jogo existe desde muito tempo. Piaget fala sobre o jogo simbólico, Vygotsky fala sobre o jogo como criação de identidade, mas a gente tem que entender que a gente está em pleno século XXI. A forma de se divertir, de se relacionar, de jogar e de viver, ela sofreu adaptações. E o jogo, ele precisou se reinventar. A escola, ela precisa se reinventar para trazer para dentro dela, independente de que seja pública ou privada, independente se seja ensino médio ou ensino superior, ela precisa trazer uma coisa importante para dentro dela, a vivência e a experiência. Eudésia, você está dizendo que a escola está fazendo tudo errado? Não, a escola não está fazendo tudo errado. O problema é que a escola ela precisa se adaptar e abrir os seus portões para essa geração que está chegando. E essa geração que está chegando, ela é uma geração silenciosa. Ela não é de WhatsApp, ela não é de rede social, ela não é de nada. Ah, Eudésia, é lógico, a minha geração, essa geração que a gente dá, a gente trabalha com pessoas de periferia, os meninos não têm nem o que comer em casa, vai ter jogo. Segundo paradigma para vocês e um segundo lembrete. Geração Z independe de classe social. O menino que tem computação dentro de casa, ele vai empreender e ele vai criar da mesma forma que uma criança de favela. A geração Z não tem classe social. É uma das coisas que a gente precisa ter isso em mente. Ela não tem classe social. Eudésia, você diz isso com muita certeza, não só eu, tá? Existem mais 3, já que se gosta muito de teoria, existem mais de 3.000 artigos falando sobre a geração Z. E que já se comprova que a geração Z ela não tem classe social. Porque a principal característica da geração Z é o empreendedorismo e a criatividade. E isso todo mundo tem. E quem não tem, adquire, se reinventa. Está aí a pandemia para nos mostrar isso. Então, o que é que seria jogo, Eudésia, no século XXI? O jogo, ele seria uma dimensão ampla que vai ser criada, que vai ser modelada e produzida para desenvolver 2 habilidades. A inteligência emocional e a socialização. É por isso que quando eu achei interessante, quando vocês me falaram, qual é o jogo que eu nunca jogaria? Banco Imobiliário. Qual é o jogo que eu já joguei? War. Xadrez, dama, tênis, jogos de estratégia, jogos que me façam pensar,
jogos que me façam perder e ganhar, que eu sei que na minha vida, no momento que eu estou jogando, o jogo só tem duas funções. Se eu jogo mal, eu perco. Se eu jogo bem, eu ganho. E não é bem assim que essa geração pensa, tá? Então, o jogo, ele vai ser uma dimensão ampla que vai propiciar o desenvolvimento de duas habilidades, a inteligência emocional e a sociabilidade humana. Então, por que a gente tem muito de resistência de jogo? Porque muitos de nós não responderam, e por que muitos de nós têm resistência ao jogo dentro e fora da escola? Por que a gente tem costume de dizer que usar o jogo assim? Não, é bom a gente usar o jogo se a gente tiver um conteúdo para usar o jogo. Mas por que a gente usa, né? Por que a gente tem esse certo receio? A gente tem esse certo receio por causa de 4 coisas que foi colocado de forma cultural para a gente. O primeiro, jogo é considerado brinquedo. Desde 1972, quando o jogo War ele foi criado por 2 publicitários que eram jogadores, e esses publicitários depois criaram a Grow, a gente usa ainda a palavra brinquedo quando a gente se refere a jogo. Inclusive, quando a gente vai procurar numa loja de brinquedos, até no site, aí a gente bota lá o site, aí tem brinquedos, quando a gente abre, jogo. Então, esse choque geracional de achar que jogo é brinquedo, começa a tirar da nossa cabeça que jogo ele é muito mais do que ele parece ser, tá? Outro choque geracional. Jogo tem que ser o famoso jogo educativo. Eu só vou comprar jogo para meu filho, para ele ensinar uma coisa. Meu filho não vai jogar dominó porque meu pai perdeu não sei quanto tempo, dinheiro jogando dominó. Não vai jogar baralho que é jogo de azar. Então, esse choque geracional já começa a tirar o jogo, né? Já começa a colocar o jogo numa situação de pé atrás. Segundo, por que a gente é resistente? Porque a gente tem medo de perder as experiências anteriores. Meu filho, deixe de jogar videogame, tire esse negócio desse celular, vamos jogar alguma coisa, vai brincar lá fora, olha, brincar mesmo lá fora, pare de ficar jogando, que jogo vicia. Eu ganhei o meu primeiro jogo com 10 anos. Meu primeiro videogame com 10 anos. Depois eu vou contar a história, eu vou contar a história depois, tá? Então, a gente tem medo de perder as experiências anteriores. A terceira, que é muito interessante, resistência a novas tecnologias. Muitos de nós, e eu também me incluo, porque eu não sou de apontar, porque quando eu aponto um, tem 4 atrás de mim, tá? A gente tem um medo de que uma tecnologia seja substituída por outra. A gente tem muito medo disso. A educação 4.0 nos colocou esse medo. De que a gente acha que a tecnologia, a gente tem que ir de encontro à tecnologia, a gente tem que dominar a tecnologia. Mas a gente tem uma resistência. Ai, meu Deus, eu domino o Word. Aí vem o LibreOffice. Ai, meu Deus, agora vem o PowerPoint, aí vem o Prezi. A gente tem esse medo, a gente tem a resistência à nova tecnologia, porque a gente acha que tudo que a gente viveu, toda a experiência que a gente viveu, a gente tem que reaprender. Então, a gente tem esse medo de uma tecnologia ser substituída por outra. E a próxima, a quarta, pelo amor de Deus, não se manifestem, porque quer queira ou quer não, por mais que vocês digam que não, a cabeça de vocês dizem que sim. Escola é lugar de estudo, não é lugar de diversão. O menino vai para a escola para aprender, para chegar lá na frente e vir a Prova Brasil, vir o SAEB, vir o Enem, para o menino chegar a uma pós-graduação. Não venham me dizer que vocês não pensam isso, porque todo mundo pensa. Ah, meu Deus, você salvou a professora de educação física aqui. Pois é. A gente tem esse costume. A gente tem uma professora de educação física aí. O professor de educação física lá na escola fazia assim, como era quando eu trabalhava muito jogo, quando eu era professora de história, aí eu fazia, meu filho, não me leva mal, qual é o dia que o pátio está vazio? Aí ele fazia, não tem. Aí eu chegava bem cedinho, botava minhas coisas todas. Ele, mulher, tu não tem jeito não. E eu ficava com aquela cara de paisagem, achando que
Ele não ia ligar. Você não se importa, não. Ele agora não tem como me importar mesmo, você já se abancou. Né? Então, a gente tem esse costume. Eu também tinha, minha gente. Eu também tinha. De dizer que escola não era lugar de diversão. Aí veio o jogo, veio o século XXI, veio os jogos, vieram os novos jogos, e o jogo ele passou a ser colocado na BNCC, e aí vem a BNCC, e vem os temas transversais, e eu vou pirar, eu vou me coisar num pé de coentro, né, e eu vou me afogar dentro da minha garrafinha de água. Qual vai ser agora? Como é que eu vou trabalhar, Eudésio, o jogo dentro da escola? A gente vai trabalhar o jogo como a gente vê em casa, como ferramenta. A gente vai começar a pensar, a tirar o jogo como recurso, que onde eu vou jogar, onde eu vou usar no momento certo, na hora certa para fazer determinada coisa, e nós vamos começar a trazer esse jogo do jeito que essa geração vê. Né? Como é que essa geração vê o jogo? Ele vê o jogo como ferramenta, e essa ferramenta ela tem 4 pontos importantes. Ela tem interatividade, ela tem jogabilidade, ela tem participação voluntária e ela tem o que a gente chama de transferência de aprendizagem. Falando na nossa linguagem, interatividade, interação com o objeto e o sujeito. Papert, quando criou o construcionismo. Professores de educação física, quando a gente joga queimada, adorava jogar queimada, a gente percebe, e os nossos alunos e alguns professores não entendem, é que vem assim, o jogo de queimada, ele tem uma dupla funcionalidade, ele tem uma interatividade. Eu estou jogando contra uma equipe, mas, ao mesmo tempo, eu faço parte de uma equipe. E vem aí a professora de educação física, bem interessante. Qual é o objetivo do jogo da queimada? Se eu perguntar isso, Cláudia já disse isso na sala e eu já disse uma vez. A gente ficou até rindo, não foi, Cláudia? O objetivo da queimada é acabar com todos do adversário. A gente nunca pensa o contrário. Qual é o objetivo da queimada, minha gente? O professor de educação física está aí. É manter a nossa equipe. A queimada, ele é um jogo cooperativo para você ganhar. Não é isso, professor da educação física? O jogo é um jogo cooperativo. Eu preciso manter os meus. Eu preciso manter os meus. O jogo só ganha se a maior quantidade de pessoas da mesma equipe estiverem vivas. Mas a gente só usa assim. Quem matar mais, ganha. Interatividade. Jogabilidade, o jogo como diversão, tá? O jogo como diversão. Independente se você usa o famoso jogo educativo, que a gente vai ver mais já, independente se você joga um jogo educativo, ou jogo educacional, ou o nome que você queira chamar, o jogo, primeiro, ele tem que divertir, porque ele é uma participação voluntária. No momento em que você traz o jogo e impõe o jogo como atividade, ele deixa de ser jogo. Ele passa a ser uma atividade, ele passa a ser um objeto digital de aprendizagem, ele passa a ser um recurso. No momento em que eu trago para o meu aluno a imersão e a atenção, eu tenho a participação voluntária. E para que isso aconteça, vocês vão entender já onde é que eu quero chegar. Depois da interatividade, jogabilidade e participação voluntária, aí sim, vem a transferência de aprendizagem. Qual foi o conhecimento que eu construí e não qual é o conhecimento que eu adquiri? Geração Z não adquire conhecimento, ele constrói. Ele constrói, ele guarda e quando tem a outra oportunidade, ele utiliza esse conhecimento já adaptado à situação. Pensem nisso, ok? Qual é a teoria que está por trás do jogo? Aí, Eudésia, você não é pedagoga. Mas como é que você vai falar de teoria? Mas eu preciso, tá? De todas as teorias que estão por trás do jogo, desde a reabilitação, desde a psicopedagogia, desde a psicologia, desde o behaviorismo, de tudo, o jogo para a criança de 10 anos, que é a Eudésia, ela tinha 2 funções, que hoje é a função da geração Z. O construtivismo, não focado no ensinar, mas focado no construir.
Pegar a realidade da criança, como a gente sempre faz, e construir uma nova realidade partindo da dela. Esse é o que o jogo proporciona. E o construcionismo de Papert, quando Papert diz que a interação entre o homem e a tecnologia faz com que o homem transforme essa tecnologia produzindo conhecimento, não dominando o conhecimento. Valéria disse que hoje pela manhã teve um workshop com um cara fantástico, que eu admiro muito, que é Henrique, que foi sobre cultura maker. Não é isso, Valéria? O aprender a construir sai muito mais gostoso do que aprender aprendendo. Porque na hora que o menino mexe, ele começa a criar ideias. E essa ideia vai criando planos, vai criando estratégias, de estratégias ele começa a construir, a produzir algo de suma importância. Tá? Vocês têm alguma pergunta? O pessoal está aqui encantado, eu acho, porque ninguém está com dúvida, está todo mundo hipnotizado. Não, Ave Maria, não faça isso não, não se hipnotize não, minha de Jesus. No site não tem nenhum comentário assim, só que maravilhosa. Ele não vale não, são minhas alunas. Tudo babando para saber a nota do terceiro módulo. Tudinho. Só do dia 7. Vamos embora. Vamos entrar agora para a parte que eu mais gosto. Né? O jogo, quando a gente fala sobre jogo, que ele é uma dimensão ampla, essa dimensão ela é composta de 4 coisas. Tá? Ela é composta de coisas visíveis e coisas invisíveis, ou menos visíveis. Quando a gente pega um jogo para jogar, a gente sempre se preocupa, né? Nós da geração X, só nos preocupávamos com uma coisa importante. Não se metam a besta não, quem tem mais de 40, porque eu conheço vocês tudo. Tá? Eu tenho 53, então nem vem que não tem. Tá? Qual era o objetivo nosso, jogadores do século XX, quando jogava? Ganhar. Entender a regra. E a regra a gente só entendia como a gente queria. O objetivo do jogo não é isso. A gente dizia, ganha o jogo quem fizer isso. Aí a gente fazia o foco de laranja mecânica. Se eu deixar o meu adversário fracassar, eu ganho o jogo. Então, para nós só tínhamos isso. Para essa geração, chamada geração Z, e elas entendem disso muito bem, tá? Existem 4 composições. Um jogo é composto de ferramenta, um jogo é composto de mecânica, um jogo é composto de estética e um jogo é composto de diegese. Eudésia, agora eu vou olhar para vocês, porque eu sou meio... Quem me conhece, Cláudia Thaís, já sabe que eu sou meio desorientada do juízo, tá? Então, vamos lá. Ferramenta, mecânica, estética e diegese. Na nossa linguagem, Eudésia, como é que seria? O que é a ferramenta? É com que eu vou jogar. Com que eu vou jogar. Se eu uso um jogo, vou voltar aqui para o jogo clássico, porque aí a gente começa a pensar melhor. Qual é a ferramenta do Ludo? Todo mundo aqui conhece o Ludo, amém? Amém? Qual é a ferramenta do Ludo? Um tabuleiro. Esse tabuleiro, ele tem, para eu poder manusear este tabuleiro, eu tenho que ter os peões. E para eu poder lançar o jogo, para eu poder viver o jogo, eu preciso de um dado. Estas são as ferramentas. Toda vez que vocês forem jogar, ou assistirem um menino jogando, ou trazerem um jogo para a aula, vocês podem prestar atenção que o aluno vai dizer assim, a gente vai jogar com o quê? Ferramenta. Ok? Depois da ferramenta, nós temos a mecânica. O que é que seria a mecânica, Eudésia? O conjunto de procedimentos e regras para que você possa entender o jogo. As regras. Tá? As regras.
Quando a gente passa para a mecânica, eu não estou dizendo como eu vou ganhar o jogo, tá? A pergunta não é essa. Para os meninos do século XXI, eles perguntam assim: como eu vou jogar? Aí você vai dizer: é a regra, é a ferramenta. Depois, nós temos o que a gente chama de estética. O que é estética? É o pano de fundo do jogo. Aí, quando vocês não souberem o que é o pano de fundo, aí vocês perguntam assim: aonde eu vou jogar? Estética. Tá ficando claro? Eu estou me fazendo entender? Quem tiver entendendo, por favor, só faça levantar a mãozinha. Eu acho tão bonitinho quando a mãozinha fica tudo levantada. Ok, obrigada, senhor. Tá? Então, vamos de novo para vocês entenderem. Ferramenta, mecânica, estética. Ok? Mas existe uma outra, Eudésia. Uma outra que é bem interessante, que a gente chama de diegese. O que seria diegese? Seria exatamente isso que a gente é acostumado. Qual é o objetivo do jogo? Quem usa diegese dentro da sala de aula? Todos nós deveríamos. Mas existe um professor, eu estou achando o coitado, a professora da educação física vai sair toda cheia. Mas nós, professores, dentro da escola, a única pessoa, o único professor que trabalha diegese dentro da escola ainda é o professor da educação física. Por quê? Eudésia, por quê? Porque ele conta a história. Hoje a gente vai jogar vôlei. Quem é que sabe o que é vôlei? Ah, a gente vai fazer isso. Olha só, o vôlei tem duas partes, né? São quantas pessoas para tantas pessoas. Fica desse lado e desse do outro. Cada um tem sua função. Isso eu estou contando a história. Estou dando a narrativa para que na hora que o aluno for jogar o vôlei, ele saiba qual é o objetivo do jogo. Amém? Ferramenta, mecânica, estética e a diegese, como vou, né? De que forma eu posso, né? Qual é o objetivo do jogo? Perguntas? Valéria, em nome de Jesus. Não, perguntas não. Tem uma observação aqui, a Ana Paula colocou. Eu já tinha uma ideia a respeito do tema, mas estou entendendo o quanto é importante o jogo na escola. E todo mundo está adorando Senhor. Aqui, só batendo palma. Obrigada, Senhor. Tá o meu objetivo aqui, para meus alunos que já sabem, o meu objetivo aqui não é dizer ou convencer vocês que o jogo é importante para a escola ou que a gente precisa usar o jogo de forma diferente. Eu não tenho o objetivo de convencer ninguém. Mas o meu objetivo aqui, nesse dia, né, que já são 11h15, daqui a pouco termina tudo, é fazer com que vocês se sintam dentro do jogo. Se sintam. Entendam porque o jogo é importante para essa geração que vocês agora estão nas mãos de vocês. Tá? Essa é a importância. De vocês entenderem que a criança de 10 anos, eu não vou me emocionar não, mas a criança, meus alunos já sabem que eu sou chorona, mas a criança de 10 anos, ela precisa estar na mulher de 53. Porque se a criança de 10 anos, a Eudésia de 10 anos, que só estava desestruturar a biblioteca do Ateneu, e minha tia Francisca veio e disse, eu vou dar um videogame para essa menina, para ver se essa menina para quieta, a mulher de 53 agradece. Porque é através do videogame que eu pude ver a minha filha com outros olhos, ver meus alunos com outros olhos e fazer com que os meus alunos entendam que, independente da classe social, independente de onde eles morem, eles têm a habilidade grande de criar e adaptar as situações. Ok? Vamos. Se a gente tem... bom dia, gente. Se a gente entende que o jogo ele é altamente mutável, né, e é por isso que ele vem de geração em geração e ele se transforma de acordo
com as gerações, a gente consegue utilizá-lo como uma estratégia essencial na educação, e é por isso que a educação física utiliza ele de uma forma tão singular e tem uma apropriação dele de uma forma tão poderosa, né, nas Agora suas você sabe, aulas. como é teu nome? Como é teu nome? Elisabela, é Bela, a gente Mas já trabalhou. Mas olha só, Bela, e uma das coisas que eu acho, eu conheço seu trabalho, então o que eu vou dizer aqui não é mimimi nem paparico. A gente entende o brilho no olhar desse aluno porque a gente teve. Lá na sua faculdade, né? Como médico, como advogado, como professor, existe aquele professor que traz aquilo e abre nossos olhos. Que a gente questiona, que a gente resiste, e ele está lá, mostrando que a experiência que você tem perpassa também, né? Que a vivência que você tem se torna experiência frente do seu aluno. E é isso que o jogo ele precisa ser visto. Ele não dá mais, em plena geração Z, não dá mais para ver jogo como recurso, minha gente. É o que eu digo para meus alunos, Bela, todos os dias nos nossos encontros. Não dá para ver mais jogo como recurso. A gente engessa o jogo se a gente vê o jogo como recurso. A gente precisa dar ao jogo a importância e a relevância que ele tem. Ai, Bela, que bom ter visto. Que bom você estar aqui. Que bom lhe ver de novo. Lhe ver, né? Entre aspas, né? A gente está vendo só, né? Então, vamos lá. A gente vai passar agora por uma coisa bem interessante, né? Vamos conversar um pouco sobre os tipos de jogos que existem, né, hoje, né, atualmente, em pleno século XXI. Então, existem 3 tipos de jogos, minha gente. Inclusive, esse aqui do lado que vocês estão vendo é um jogo de um aluno meu, tá? Que ele fez um RPG chamado Aventuras na Fortaleza dos Reis Magos. E olha que engraçado. Não foi um professor de história que fez, foi um professor de artes. Interessante, né? Então, vamos lá. Existem 3 tipos de jogos hoje. São os jogos chamados de jogos analógicos, outros de jogos digitais e outros de jogos pervasivos, que com a pandemia surgiu a pervasividade. Apesar de que o jogo pervasivo, vocês vão saber já já o que é, vem desde 2012. A gente que não tinha muito contato. Então, o que seria o jogo analógico? O jogo analógico é aquele jogo que é jogado por qualquer pessoa, independente da idade, em qualquer lugar, sentado, em pé, no campo de futebol, no pátio, na mesa, com movimento ou não. Então, bandeirinha, queimada, vôlei, tênis, baralho, dominó, jogo de tabuleiro, todos esses são chamados de jogos analógicos. Os jogos digitais vai ser a evolução dos jogos analógicos de acordo com as gerações. Então, o jogo analógico, o jogo digital, vai ser aquele jogo que vai ser desenhado para ser utilizado em qualquer dispositivo tecnológico. Esse dispositivo tecnológico varia em aplicativo móvel, nosso celular, notebook, computador de mesa, videogame, qualquer tipo de aplicativo móvel que nós temos, qualquer tecnologia, dispositivo tecnológico que ele possa ser rodado, ele é chamado de jogo digital. Então, eu mato a cobra e mostro a cobra, tá? Então, nós temos aqui um jogo digital. Todo mundo já deve ter conhecido esse jogo aqui. O nome dele é Genius, né? Eu acho que todo mundo já assistiu, já viu, né, esse jogo alguma vez, né? Esse é o jogo dos Gênios. O jogo dos Gênios, ele é uma adaptação digital do famoso jogo da memória, né? Ele é um famoso, ele é colocado em 4 cores. Essas 4 cores se movimentam, né? Essas 4 cores se movimentam para que você possa memorizar os passos. Então, nós temos o jogo analógico, o jogo da memória, e nós temos o jogo digital, o Gênios. O jogo analógico, ele é mais conhecido pelos jogos de tabuleiro. Aí vai ser interessante que tem sim, Eduardo. Tem o gênio de aplicativo, que já é um pervasivo,
que a gente vai ver mais lá na frente. O jogo analógico, ele tem como principal representante o jogo de tabuleiro. E o jogo de tabuleiro, ele foi se aperfeiçoando e foi se adaptando com o tempo. Nós temos 3 tipos de jogos de tabuleiro. Nós temos os jogos clássicos, nós temos os jogos chamados convencionais e nós temos os jogos chamados jogos modernos. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é que eu estou falando. Ludo, jogo clássico. Muito tempo, vindo da Índia, com o objetivo de ensinar para as castas qual era a sua posição social diante da sociedade indiana. Jogo convencional, criado na época da Idade Moderna, com o objetivo de fazer com que as pessoas criassem foco e concentração para determinadas necessidades individuais. Um dos jogos mais conhecidos, convencionais, é o Palavra Cruzadas. Aí nós temos Palavra Cruzadas, nós temos Banco Imobiliário, nós temos Imagem e Ação, nós temos o O, nós temos Scotland Yard, nós temos vários outros, tá? E aí chegaram os jogos modernos, que foram criados exatamente para tentar essa geração que está vindo aí. Então, olha só que interessante. Isso aqui é um jogo moderno. Isso é um jogo moderno? É um jogo moderno. Eu adoro isso. Olha o tabuleiro dele, minha gente, como é. As coisas se modificam. Eita, que a galera do curso está feliz da vida. Isso é um jogo de tabuleiro. Aqui estão as ferramentas do jogo de tabuleiro. Isso aqui é um jogo moderno, onde cada um tem seu próprio tabuleiro. Para isso, para a gente entender bem isso, eu gostaria de brincar um pouquinho com vocês. Vocês topam ou não? Nem que seja um pouquinho. Quem topa, levanta a mão. Valéria, não pode não. Olha, eu pensei que era Valéria. Valeu, Bela. Valéria, não pode, você não levanta a mão não. Você é café com leite. Vou ficar bem quietinha. Então, vamos lá. Nós vamos jogar um jogo de tabuleiro chamado Imagine, tá? Que a gente a galera agora do curso de gamificação vai adorar. A galera que já participou desse jogo não pode falar nada não, tem que ficar todo caladinho, viu? Daqui a pouco... Viu, Eliudson? Bem caladinho. Nada do pneu não, né? Não é do pneu não. Graças a Deus. Então, a gente vai jogar esse jogo, que ele é bem interessante, ele é bem rapidinho, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, e no jogo Imagem e Ação, Eliudson, acho que eu perdi uma ferramenta dessa, depois tu vem aqui, depois você me diz se você achou, tá? E nós vamos fazer a representação dela com essas imagens aqui, tá bom? Eliudson não pode não, Eliudson, senão eu boto a história do pneu. Ok? Podemos começar, meninos? Podemos começar? Vamos começar a jogar, tá? Eu vou dar a dica, vou mostrar a imagem, tá? E depois que eu mostrar a imagem, vocês vão ter um tempinho para me dizer qual é o que é que vocês imaginam que é, tá? Valéria, eu tô indo muito rápido, não? Não, querida, tá ótimo. A gente tem meia hora ainda. 35 minutos. Ai, que bom. Então, vamos lá. Eu vou colocar as fotografias, as imagens. A dica vai estar do lado e vocês vão abrir Eu adoro ouvir a vozinha de vocês. Uma pessoa só abre o microfone e diz o que acha que é, ok? Então, vamos embora. Atenção. Todo mundo está vendo? Valéria, eu vou começar por você, tá?
Um profissional de circo, minha gente. Que imagem é essa? Não tô vendo Malabarista. imagem, não. Estão vendo não? Tá vendo não? Aqui Quem não chegou. tá vendo? É porque eu acho que você me fixou, querida. Se você me fixar, aí você não vai conseguir ver a apresentação. Veja agora se conseguiu. Deixa eu ver agora. Conseguiu? Sim. Ah, tá bom. Profissional de circo? Malabarista. Equilibrista. Equilibrista. Muito bem, equilibrista. Um Já ia lugar. dizer, Um já ia lugar. dizer, Daisy. Um lugar. Praia. 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 Como Praia. que vocês chegaram a essa conclusão Praia. que era praia? Como foi que vocês chegaram a essa conclusão? Que era uma praia? Praia e água. Ah, e a sombra e a água, né? Ah, tá. Um meio de transporte. Podia ser um ponto de alagamento e uma chuva forte. Eliudson, você vai perder pontos. Ambulância. 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 O que foi que vocês chegaram à conclusão que é ambulância? Eliudson, Rafael. Conta da cabecinha e a pessoa E o aqui coitadinho acidentada. acidentado, né? O delírio de um bebê. Do que é que o bebê mais gosta? Leite. Mamadeira. Mamadeira, muito bem. Outro Um poderia ser o personagem- carro da funerária também. Eliudson, você vai perder, você vai ter um XP de menos 20, viu? Um personagem. Um personagem. Uhum. Charada. Não. Surfista. Não. Coringa. Capitão Gancho. Capitão Gancho. Muito bem. Uma profissão. Bombeiro. Bombeiro. Uma história. Vixe, essa aí vai dar pau. Vai dar pau, Eliudson. Eu adoro quando faz isso. Bora, uma história. Rei Arthur. Rei Arthur. Muito bem. Um objeto. Chama olímpica. Chama olímpica. Muito bem. Um esporte. Triato. Triatlo. Triatlo. Triatlo, os três, tá certo. Muito bem. Relaxamento. Rede. Rede. Muito bem. Um local. Hospital. Igreja. Igreja. Vamos lá. Hospital ou igreja? Igreja. Igreja. Muito bem. Olha aí. Gostaram, meninas? Gostaram? É bem engraçado, é bem interessante, né? Ah, muito bem. Agora a gente vai jogar outro que é bem... Escolha aí, Eliudson, um número de 1 a 65. Viu, Dez? Só fiquei triste que ninguém imaginou na cara do Rei Arthur o Titanic. Foi logo que eu pensei ali. Bebê. Diga aí, de 1 a De 1 a 65. 65. 54. 54. Vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil. Não, Eliudson, não é a da bola de... Não é a do... Minha gente, olha o seguinte, vamos fazer outra brincadeirinha para a gente ir adiante, tá? Que a gente vai chegar, a gente está chegando onde eu quero. Eu vou contar uma história para vocês e vocês, para resolverem a história, para vocês me dizerem o final da história. Oi, Emílio! Oi! Meu amor! Beijo, que saudade! Eu vou contar uma história para vocês e vocês vão ter que descobrir o final dessa história, ok? Só que vocês só vão poder fazer para mim perguntas. Eliudson, você pode puxar as perguntas para o pessoal ter uma ideia de como fazer. As perguntas, elas não podem ser afirmações. Elas têm que ser perguntas mesmo, porque eu só vou poder responder com sim, com não ou com nada a ver. Ok? Ficou claro ou não? Eu vou contar uma história e vocês vão prestar atenção nessa história e depois que vocês pensarem, vocês vão tentar descobrir o final dela. Mas vocês só vão poder descobrir o final me fazendo perguntas que eu possa responder com sim, com não ou que não tem nada a ver, ok? O nome da nossa história é Bem Perigoso. Paulo está indeciso. Por um lado, ele acha a coisa toda incrivelmente emocionante. Por outro lado, ele mal ousa olhar para baixo. Além disso, ele está ficando com frio. Felizmente, ele não está sozinho.
Bem ao lado dele, seu pai observa com interesse a ação do corpo de bombeiros. Em qual situação Paulo está metido? Que começam os jogos. Ele estava escalando alguma montanha? Sim. Bora, minha gente. Paulo estava no Alpes? Paulo estava nos Alpes? Sim. Ocorreu algum acidente? Sim. Ele corre risco de vida? Não. Escutem, prestem atenção nas perguntas anteriores. A vivência das experiências anteriores é importante. Você pode ler de novo? Claro. Paulo está indeciso. Por um lado, ele acha a coisa toda incrivelmente emocionante. Por outro lado, ele mal ousa olhar para baixo. Além disso, ele está ficando com frio. Felizmente, ele não está sozinho. Bem ao lado dele, seu pai observa com interesse a ação do corpo de bombeiros. Em que situação Paulo está metido? Ele está sendo resgatado do helicóptero? Yes! Muito bem, Valcley. Está aqui. Paulo está sentado no teleférico nos Alpes quando a energia acaba. Agora ele está acima do chão, se balançando, enquanto aguarda o helicóptero dos bombeiros vir resgatá-los. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Interessante? Muito bom. Compreender. Você tem que prestar atenção em todo um contexto, fazer uma reflexão, escutar a história, recriar a história, criar perspectivas para poder ter um ponto para responder. É interessante. Existe, antes da gente passar, que nós já vamos passar para a parte mais interessante, né? A questão da gamificação. Não, eu falo depois para a Rosângela. A Rosângela tem um jogo chamado Pablo, que eu só me lembro da gente. Que é só sobre música. Ai, Jesus! Só sobre música. É fantástico. Vamos lá. Passando adiante, porque a gente já está quase meio-dia e a gente precisa, né, terminar para vocês não ficarem... para não ser tão cansativo, porque isso é meio cansativo. Passando por isso, né? Sim, esqueci. Os pervasivos são aqueles jogos que utilizam as duas coisas, que ele vem com o lado analógico para ser suprido pelo lado digital. O game pervasivo mais conhecido hoje é o Pokémon Go, que você, para poder caçar Pokémon, você precisa sair de casa, ir para florestas, campos, ruas e tudo mais, para poder interagir com o jogo, né? Pokémon Go, existem 2 artigos britânicos que o Pokémon Go estava ajudando aos britânicos a perder peso e a depressão. Professora? Oi. Cristiana está perguntando se a senhora pode socializar essa história. Sim, sem problema. Diga ela que tem surpresinha. Tem surpresinha ainda. Não sai da sala, tem surpresa. Tem surpresinha. Então, vamos lá para a gente... Oi. Só para completar esse Pokémon Go, na educação física, a gente, inclusive, conseguiu transferir ele para o analógico. Né? Então, a gente trouxe ele todo para o papel e transformou ele numa caçada real a um Pokémon, onde as próprias crianças construíram seu Pokémon e espalharam pela escola, e elas tinham que criar mapas para poder achar. Então... Muito bem, perfeito. Vamos lá. Quais são os benefícios do jogo na educação? Né? Na saúde nem se fala. O jogo combate fobia, o jogo combate estresse, o jogo combate depressão, o jogo lida com AVC, né? 33% das pessoas que jogam não têm problema de Alzheimer, de Parkinson, e os que têm o jogo
ameniza, né, o efeito, consegue antecipar alguns efeitos, mas para a educação, que é a nossa meta, né? Então, quais são os benefícios do jogo na educação dessa nossa geração hoje? Obriga a organização física em grupos, promovendo a inclusão. Então, aqui, eu estou procurando, através do jogo, os deficientes visíveis, invisíveis, os gordinhos, os que não sabem ler, os que sabem ler demais, né? Os que já são desenrolados, né? Então, eu obrigo a organização física, mesmo que o jogo seja digital. Propõe a autoavaliação. O menino, ele não passa só a perder, ele passa a encontrar, entre perder e ganhar, uma palavra que existe entre os dois, que se chama aprendizado. E ele passa com o fracasso, com a perder, no momento que ele perde o jogo, ele passa a replanejar, ele passa a utilizar o pensamento computacional para entender todo o jogo e assim tentar de novo, né? Desenvolver habilidades espontâneas, que a gente vai ver quais são as habilidades lá na frente, né? Vai começar a falar mais sobre as suas limitações, sobre os seus desafios, e vai começar a se desenrolar, né? Vai começar a ter criatividade para poder resolver aquele problema naquele jogo. Né? Então, quais são as habilidades? Emocionais. Tolerância à frustração, inteligência emocional, ética, uma criação de identidade, né? Trabalho em equipe, né? A construção do conhecimento a partir do jogo. Quem não sabe, não se aproxima mais da pessoa que sabe, mas sim acontece o inverso. A pessoa que sabe, a pessoa que conseguiu construir, ela socializa com aquele outro que não sabe, e isso é muito comum, tá, minha gente? Às vezes a gente chama de indisciplina, mas às vezes tem uma habilidade por trás. E partindo da minha filha, como é que a gente pode trazer para a educação especial? Nós temos hoje alunos com deficiência dentro da sala de aula. E por que é que a gente está tão preocupado, a gente se preocupa tanto, né? Eita, agora o pessoal do curso morreu, né? Agora vamos começar a escrever. Quais são os objetivos, os benefícios do jogo para a educação especial? Agora vai falar a mãe, tá? Professores, independente de nível, ou independente de série, ou independente de qualquer coisa. Não se preocupem, eu vou dizer isso, mas eu sei que vai ser uma polêmica, mas não se preocupem de início com a alfabetização desse aluno. Se preocupem primeiro com a inserção desse aluno dentro da sala de aula, antes de passá-lo para a sala de recurso multifuncional. A gente tem um costume muito grande, eu não vou me emocionar, a gente tem um costume muito grande de achar que a educação especial, que o menino tem que sair da sala de recurso multifuncional para a sala regular. O processo é o inverso. Tá? O processo é o inverso. O aluno tem que estar na sala para que aquela pessoa que trabalha com ele na sala multifuncional, ela promova a socialização. O jogo, ele tem, para a criança com deficiência, primeira necessidade, a socialização. É com o jogo que a criança com sequela de lesão cerebral, que é o caso da minha filha, que com autismo, que é o caso do meu sobrinho, com DM, surdo, cego, o objetivo principal do jogo é a afeição. Partindo da afeição, do gostar de estar, o menino vai melhorar o desempenho através da repetição, ele vai desenvolver a oralidade e a interação, ele vai desenvolver foco e concentração, e aquela sensação de diminuição de incapacidade, de se não se tornar incapaz de realizar pequenas atividades, como segurar no lápis, com o jogo, isso vai ser mais trabalhado. Independente se seja educação, que seja digital ou analógico.
promovam a socialização através do jogo, para que o tudo mais, como diz a Bíblia, possa ser acrescentado. Ok? Não existe Eudésia, mas aí a gente fala sobre jogo educacional e jogo educativo, né? O que é jogo? A gente tem na escola jogo educativo. Então, vamos lá. Em 2010, José Demiciano, ele já colocou que não existe jogo, agora eu vou matar, não existe jogo com função separada, tá? O jogo utilizado como ferramenta, ele tem função educacional. O jogo utilizado como recurso, ele tem função educativa. Se eu estou usando o jogo com função educacional, eu estou querendo que meu aluno, ele adquira uma informação para que essa informação ela possa contribuir na construção do seu conhecimento. Então, se eu trabalho aqui esse jogo contra a corona, eu não tenho como objetivo fazer com que meu aluno ele descubra o que é o coronavírus. Muito pelo contrário. O meu objetivo é que ele adquira informação. E qual é a primeira informação que eu posso trabalhar do coronavírus dentro da educação infantil? Lavar as mãos. E eu posso usar o jogo para ele adquirir esta informação. Ok? Então, o jogo com função educacional, ele vai além do conteúdo que ele quer construir. Já o jogo com a função educativa, ele é o jogo trabalhado com recurso. Você vai utilizar aquele jogo para criar um caminho, um método, para ele descobrir aquilo que você quer que ele aprenda. Não que você ensine, mas aquilo que ele quer, que ele precisa aprender. Então, eu preciso aprender as horas. Eu vou utilizar um jogo que possa utilizar a hora para que o menino saiba que horas são de forma lúdica e de forma completa. Ok? Perguntas? Não? Muito bem. Vamos passar adiante. A Covid chegou, né, minha gente? E com ela, a gente teve que se remodelar, se reinventar. E o jogo, ele deixa de ser um recurso e passa a ser uma metodologia. E esse jogo, ele vai ser dois tipos de metodologia, né? Ele vai ter a metodologia como aprendizagem baseada em jogo e como gamificação. A aprendizagem baseada em jogo é a que a gente mais conhece, porque é aquela situação que a gente traz um jogo já existente para trabalhar com o menino como ferramenta de ensino. Então, esse jogo, ele precisa também ser reinventado. A gente precisa levar em consideração o conceito que o nosso aluno tem, o conceito que nós temos e o conceito que a gente precisa trabalhar dentro da sala de aula. Eu vou dar uma pressinha, porque o que é mais interessante é a nossa última parte, tá? Então, usar o jogo como metodologia ativa é possível? Sim. E agora vem a parte mais difícil. Para você trabalhar o jogo como metodologia ativa, é necessário que você tenha intimidade com o jogo. Galera, eu digo isso muito para meus alunos, e é importante demais. Não dá mais para a sedução, não tem espaço mais para essa geração, a sedução pedagógica. O nosso menino, ele precisa ser engajado. E para ele ser engajado, ele precisa de uma motivação, e a motivação somos nós. Se a gente traz o jogo, coloca dentro da sala de aula, hoje a gente vai jogar, traz vários jogos, colocam dentro da sala de aula e a briga começa, aí você vai, meu Deus, eu não trouxe um jogo, esses meninos ficaram quietos por quê? Os nossos alunos, e existem 4.000 artigos falando sobre isso, viu, minha gente? Os nossos alunos estão esperando nós, professores, nos colocarmos na posição de jogador. Se a gente continuar no momento de um jogo, como professor, a gente não vai usar jogo nunca. Porque os nossos alunos estão querendo mais. E esse mais é só a gente que pode dar, tá? E a segunda parte do jogo como metodologia ativa vai ser a gamificação, que é um processo muito difícil, minha gente. É uma das metodologias mais difíceis de se trabalhar.
Porque a gamificação, ela perpassa por uma coisa importante. Importante. Nossa experiência com o jogo. Gamificação é utilizar elementos de jogo em situações de não jogo. Não é você trazer um jogo para trabalhar ou para jogar com seus alunos. A gamificação, ele é muito mais do que vocês pensam. A educação infantil, ela começa a trabalhar a gamificação no momento que traz a gamificação como reconhecimento. Gamificação positiva. Hoje, fulaninho vai me ajudar, ele é o monitor. Olha a estrelinha de fulaninho que fez todas as atividades. Hoje, fulaninho, por ter feito as atividades, amanhã ele vai me ajudar na sala. A gamificação como reconhecimento. Para a gente reconhecer o nosso aluno, a gente também tem que aprender a se reconhecer. Então, a gamificação, ela tem isso. Você tem que utilizar os elementos de jogo em situações de não jogo, né? Uma coisa importante, gamificação, ela não é aprendizagem baseada em jogo. Então, eu vou acabar logo com a brincadeira. Vocês usarem um jogo em sala de aula como recurso, não é gamificação, tá? É recurso. Vocês usarem a gamificação para ser prova no final do ano, não é gamificação. Tá? A gamificação, ele requer uma proposta. E essa proposta, ela tem que ser construída aos poucos e de forma coerente e responsável. Não existe plano de aula com gamificação. Mesmo que o objetivo da gamificação seja a aquisição de conteúdo, ele tem que ser proposta. Ele não pode ser plano de aula, tá? Porque você precisa colocar a sua experiência e a experiência que o aluno tem. O aluno não é necessário, com a gamificação, que o aluno tenha que ter o conhecimento, ele pode construir durante o processo. Por isso que é difícil, porque nós não se desgruda do plano. Nós não desgruda do plano. Né, Cláudia Messia? Né, dona Zenilde? Né? E uma coisa importantíssima, a gamificação, ela pode existir mesmo se na minha escola não tenha computador e internet. Aí é que mata todo mundo. Porque a gente não pode dizer, eu não vou gamificar porque na minha escola não tem laboratório de informática. Eu não vou gamificar porque na minha escola a internet não presta. Eu não vou gamificar porque a gamificação, ela pode existir mesmo se não houver computador e internet. Por isso que é mais difícil, porque a gente precisa acabar com paradigmas importantes que a gente tem. Que jogo só é função do professor de educação física, que aprender a ler e a escrever é só de professor de português, que aprender a contar é só do professor de matemática. Se a gente continuar usando isso, a gente não vai conseguir gamificar em hipótese nenhuma, nem com tecnologia, nem sem tecnologia. Porque a gente precisa se desgrudar de determinados paradigmas. E o primeiro deles para se gamificar, é necessário ter em mente que o aluno é o protagonista, não a gente. O conhecimento tem que partir do aluno, não nosso. A gamificação estruturada... Eita, que os meus alunos estão adorando. Professora, só um minuto, professora, temos só 10 minutinhos, tá? Beleza, já estou terminando. Tá? Então, para se gamificar, é necessário que a gente tenha em mente que o aluno é protagonista, e não a gente. Tá? São coisas para a gente pensar. E o que é que a gente precisa, para encerrar, o que é que a gente precisa saber para realizar uma boa gamificação? Alavancar problemas, conhecer o público-alvo, procurar parceria dentro e fora da escola, escolher a melhor ferramenta, não é qualquer uma, e se a ferramenta é boa, vamos adaptar para a nossa realidade, buscar conhecimento, desde o que funcionou ao que não funcionou, e praticar. Gamificação não faz em 2 horas de planejamento, não, tá? Por isso que ela é difícil. Você não pode, em 40 minutos, gamificar para seu aluno. Ele requer muito mais do que isso. Então, partindo disso, o que é que se propõe o curso de gamificação dado pelo NTE? Agora as meninas vão vibrar.
né? O curso de capacitação que a gente tem, né, que veio exatamente, foi criado exatamente devido a essas reflexões que a gente teve, ele tem 3 momentos. O primeiro momento é o momento em que a gente vai conversar sobre o nosso aluno, conversar sobre o jogo e fazer com que a gente tenha essa experiência de ser jogador. No segundo momento, a gente vai estabelecer os pontos fortes que a gente tem. Qual é o ponto básico da gamificação? Como é que eu posso gamificar a minha maneira? De que forma eu posso usar o storytelling, a criatividade para elaborar boas propostas com o jogo? E depois, no terceiro momento, que é o que meus alunos vão passar agora, vamos jogar. A gente vai criar estratégias, vai criar propostas de experiências gamificadas para serem levadas com segurança e propriedade para a escola. E assim a gente colocar essa metodologia ativa em evidência e fazer com que o nosso aluno se torne protagonista naquilo que ele tem de bom, que é o jogo. Perguntas, né? Faltam apenas 8 minutos. Eu gostaria de agradecer por vocês terem se permitido conhecer a criança de 10 anos, a adolescente de 16 e a mulher de 53. E eu gostaria de encerrar nosso workshop dizendo que é impossível negar quase todas as abstrações. E eu gosto muito de dizer, só duas coisas no mundo a gente não pode negar. Deus, a existência de Deus e a existência do jogo. Muito obrigada.